Tempo de estudo bíblico. Vamos orar neste momento, buscar a presença de Deus e a iluminação do Santo Espírito para o nosso tempo de estudo. Vamos orar, aquiete seu coração, vamos falar com Deus e assim iniciarmos o nosso tempo de estudo. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos e nos alegramos nessa manhã pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renova sobre a nossa vida. Assim como o sol se levantou, nós nos levantamos com a certeza de que seu amor se renovou sobre nós. Nós te bendizemos por estarmos aqui nessa manhã, no privilégio de estarmos reunidos no meio do seu povo, para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, nós somos teus, e que nós queremos viver uma vida que glorifique o seu nome. Mesmo esse tempo de estudo que nós teremos, esse tempo onde nos dedicamos para conhecer mais o Senhor, que seu Espírito Santo nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, gente. Então, a classe de novos membros pode acompanhar o presbítero Paulo Henrique e os demais permanecem aqui para o nosso tempo de estudo bíblico, nosso tempo de reflexão. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo no breve catecismo de Westminster. Eu acho que travou aqui meu negocinho. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo no breve catecismo de Westminster. E hoje nós vamos conversar sobre a pergunta de número 102, tá? Pergunta de número 102. Venha o teu reino, né? A gente vai trabalhar aí a segunda petição, tá? Venha o teu reino. E o nosso plano de aula é o seguinte: o que é o reino? Para nós entendermos o que é a segunda petição, nós precisamos refletir sobre o que é o reino de Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pelo que nós oramos na segunda petição, que é a pergunta de número 102. Então nós vamos construir toda uma argumentação bíblica para chegarmos à conclusão que o breve catecismo chega. Nós vamos conversar sobre a oração do Pai Nosso. Ela não é apenas uma oração modelo, ela é uma oração modeladora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E orar é comprometer-se, tá? É isso que nós vamos apresentar nessa aula de hoje. Então, eu quero começar, como sempre, ouvindo vocês. O que é o reino de Deus? O que é o reino? É um termo que se repete bastante, que a gente ouve falar bastante, né? Mas o que é o reino de Deus? O céu? O que é o reino dos céus? Que Jesus vai dizer. O que é o reino? O céu? O que mais? O reino é o que se perdeu. Maravilha, então, nós temos aqui o céu, nós temos aqui a restauração da comunhão. O que mais? É o que nós buscamos. O reino é algo que nós buscamos. O que mais? Temos várias definições aqui já. É o céu, é a restauração da comunhão, é algo que nós buscamos. Sentindo que o presbítero Zé Carlos quer falar. Está se movendo no seu íntimo. É o Espírito Santo atuando em nós. Maravilha, então, temos várias definições aqui. E o objetivo é a gente
refinar todas essas definições que vocês lançaram. Tá? Todas as definições dentro de um quadro maior estão corretas, né? Mas nós vamos refinar um pouquinho aqui para nós termos a noção exata do que é o reino de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, o que é isso? Tá? Então, quando a gente vai observar esse versículo onde Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a orar, venha o teu reino, é o reino de quem? O reino do Pai, tá? Então, venha o teu reino, Jesus está ensinando, mas o reino de quem? O reino do Pai, tá? Então, o que nós não podemos perder de vista, gente, na oração do Pai Nosso, é que o mais importante da oração do Pai Nosso é o Pai. Tudo gira em torno do Pai. Não sei se vocês já perceberam isso na oração do Pai Nosso. Tudo gira em torno dele. Tá? A gente ora pela santificação do nome de Deus, a gente ora para que o reino do Pai venha, a gente ora para que a vontade do Pai seja feita, a gente ora para que o Pai nos conceda o pão de cada dia, a gente ora para que o Pai nos conceda perdão, a gente ora para que o Pai nos conceda o livramento do mal, né? A gente ora para que o Pai não nos deixe cair em tentação, porque tudo gira em redor do Pai. Então, o que existe de mais importante quando a gente fala sobre oração é o Pai. Qual que é o alvo de todas as vezes que nós oramos? O alvo de quando nós oramos a Deus não é conseguir algo de Deus. O alvo de quando nós oramos para Deus é o próprio Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O mais importante de quando nós oramos, o alvo para quem nós oramos é o próprio Deus, é o próprio Pai. É ter comunhão com Ele. É isso que Jesus está nos ensinando na oração do Pai Nosso. A gente tem que lembrar que quem nos ensina a oração do Pai Nosso encarnou na sua vida e mostrou para nós, através da sua vida, o que existe de mais importante. E o que existe de mais importante? O Pai. O Pai é o mais importante. Então a palavra reino vem do grego basileia. Vamos pensar aí nos filmes medievais que a gente assiste, né? Tem vários aí. Tem gente que é louco por filmes medievais, né? Quem gosta de assistir As Cruzadas, né? Quem gosta de assistir O Senhor dos Anéis, né? O máximo, né? As espadas, os escudos, né? A matança, o sangue, tem gente que gosta disso. Né? E o que é o reino? Quando a gente pensa no reino, o que é o reino nesses filmes? É um país, uma nação, né? O castelo, é o palácio. O reino é um território. Né? Pensando aí no Império Romano, qual que era o tamanho do reino do Império Romano? Gigantesco. O território dele se estendia sobre quase toda a Europa e Ásia. Né? O que é o reino, então, nesses filmes que nós assistimos, na história do mundo? O reino é um território. Um território que está sob o domínio de alguém. De quem? Do imperador. Do rei. Não é verdade? Então todo reino tem o quê? Um rei. Todo reino tem um imperador. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o território de Deus. O reino de Deus é onde Deus governa. Então veja, quando a gente fala sobre o reino de Deus, nós temos que lembrar que nesse reino existe um rei. E Jesus está dizendo que esse rei é o Pai. Tá? Isso é o reino de Deus. E por isso a resposta da Néia está certa. Né? O reino de Deus tem a ver com o céu. O que é o céu? O céu é o lugar onde Deus governa plenamente, perfeitamente. Então veja que o reino de Deus não é apenas um território, tá? Mas sim o ato de reinar. Então, o reino de Deus é o quê? É a atividade soberana de Deus. É Deus reinando, isso é o reino de Deus, tá? É a atividade soberana de Deus reinar. Então, quando nós pedimos, venha ao teu reino, o que nós estamos pedindo? Para que Deus governe. Para que Deus governe sobre nós, para que Deus governe plenamente sobre a realidade do mundo. Então veja, isso não significa que Deus não reine. Quando nós pedimos para Ele, venha o teu reino, não significa que Ele não reina sobre todas as coisas.
Ele reina sobre todas as coisas. Mas você há de concordar que nem todos reconhecem Deus como rei, não é verdade? Ou reconhecem? Sim ou não? Não, nem todos reconhecem a soberania e o reino de Deus. Porque alguns ainda estão sob o reinado do maligno. Alguns ainda estão com as mentes cativas ao maligno. Então veja, quando a gente pede para venha o teu reino, nós estamos pedindo para que Deus governe sobre a realidade plenamente. Para que Ele reine sobre nós e faça morada sobre nós. Então isso significa venha o teu reino. Isso significa o reino de Deus, é o que é Deus governando. E Deus governando plenamente, sem a presença do mal, sem a presença do pecado, sem a presença do inimigo. É isso que nós oramos. Quando nós oramos, venha o seu reino. É Deus, governe sobre nós. Governe sobre o seu mundo plenamente. Livra seu mundo de todo mal, de todo pecado. Livra o seu mundo do inimigo. Reine absolutamente sobre nós. E é claro que não existe um reino sem um rei. Então o que é o reino de Deus? Nós estamos lembrando que o reino de Deus tem um rei e esse rei é o Pai que está nos céus. Então quando você orar a oração do Pai Nosso e disser venha o seu reino, saiba que você está pedindo por isso. Senhor, venha governar plenamente sobre nós. Venha governar plenamente sobre a sua realidade criada. Venha estabelecer o seu reino e lance fora deste mundo o reino do inimigo, o reino do mal, o reino do maligno. É isso que nós oramos quando nós pedimos venha o seu reino. Venha reinar absolutamente sobre nós. Então, Jesus, ele é o cumprimento do reino de Deus. Ele é o cumprimento da promessa do reino de Deus. Então, quem que cumpre a promessa do reino de Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Então veja, como que o reino de Deus invade a história? O reino de Deus invade a história na pessoa e no ministério de Jesus. O reino de Deus se manifesta no meio de nós com a presença de Cristo Jesus. Isso é muito interessante, porque quando nós vemos o Evangelho de Marcos, Jesus inicia o seu ministério proclamando o reino de Deus. Ele começa dizendo: o reino de Deus está próximo, então arrependam-se e creiam na boa notícia. Jesus inicia o seu ministério assim, falando sobre o reino de Deus. Por quê? Ele é o próprio rei que vem e declara que o reino é chegado. E declara que o domínio de Deus está se estendendo sobre toda a sua criação. Tá? Mas ao longo do seu ministério, ele não apenas proclama o reino de Deus, mas ele manifesta o reino de Deus. E nós vamos ver isso na sequência. Tá? Então, a presença de Jesus, a encarnação de Jesus, significa que o universo criado possui um rei. Quando Jesus vem até a terra, ele está anunciando o seguinte: vocês até aqui viveram como vocês bem entenderam. Vocês até aqui estavam sob o domínio de um sujeito. Esse sujeito é o maligno. Mas ele vem para dizer o que? Nesse universo existe um rei. E este rei chegou até vocês. Este rei sou eu. Então veja, a gente não pode enxergar o ministério de Jesus apenas como o ministério do servo sofredor. De alguém que simplesmente veio para sofrer. Isso é enxergar o ministério de Jesus de maneira incompleta, de maneira equivocada. O ministério de Jesus também indica que ele veio para reinar. Ele veio para estabelecer e cumprir o reino de Deus e mostrar para todos que existe um outro reino além deste aqui. Um reino que não é do maligno, um reino que é do Pai, amoroso, bondoso, justo e misericordioso. Estão entendendo? Estão acordados? Estão comigo? Sim? Tranquilo? Então vamos lá. Então veja só, quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós precisamos entender que Jesus
ele é o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento, naquilo que nós chamamos na teologia de administração do pacto da graça. O que é o pacto da graça? O que é a aliança da graça? A gente já viu isso no breve catecismo. O que é a aliança da graça? Agora é com vocês. Agora, vou mostrar para todo mundo, vocês são especialistas já no breve catecismo. O que é a aliança da graça? A aliança da graça é exatamente isso. A aliança que Deus faz com a humanidade, onde a salvação depende inteiramente dele. O que é o contraposto com a aliança das obras que Deus fez com Adão, não é verdade? Qual que é a aliança que Deus fez com Adão? Vai, Semi. Perfeito. A aliança que Deus fez com Adão, que você precisa obedecer. A aliança que eu faço com você é uma aliança que depende das suas obras, é uma aliança que depende da sua obediência. Aí Adão vai e falha nessa aliança. Aí o que Deus faz? Uma aliança da graça. E o que é a aliança da graça? A promessa de salvação que não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. E por isso nós vemos vários personagens do Antigo Testamento falhando com essas alianças, com essa aliança da graça. Mas Deus, ele não falha com a sua aliança. E Jesus é o cumprimento da promessa que ele fez no Antigo Testamento, do que ele viria para nos salvar, que ele viria para nos resgatar, e não há ser humano algum na face da terra que pode impedir Deus de cumprir a sua promessa, Deus de cumprir a sua aliança. Tá? Então nós vemos a promessa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde nós temos a promessa do reino, onde em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos Deus fazendo a promessa de um descendente que pisaria a cabeça da serpente, que destruiria as obras do maligno, aquilo que nós chamamos em Gênesis 3, versículo 15, de proto-evangelho. Nós vemos em Gênesis 12, versículo 1, a promessa de Deus criando um povo para este reino, onde Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de você eu farei uma grande nação. Então Deus está prometendo que, em Gênesis 3, Ele está prometendo um reino, em Gênesis 12, Ele está prometendo um povo para este reino, em 2 Samuel 7,16, num diálogo que Ele tem com Davi, Ele está prometendo um rei, que vai governar sobre o reino dele, e sobre o povo dele, e esse rei é Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para a figura de Jesus no Novo Testamento, e quando a gente observa ele dizendo essas palavras, que o reino de Deus é chegado, que o tempo é chegado, é o que? Eu sou o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eu sou o rei que foi prometido a Davi. Eu sou o rei que vai governar sobre o povo prometido a Abraão. E eu sou o rei do reino prometido em Gênesis, capítulo 3, onde Deus faz a promessa para Adão. Veja só então, que Jesus, ele é o cumprimento do reino de Deus. A presença dele não indica apenas que ele veio para nos livrar das nossas dores, dos nossos pecados, mas ele veio para reinar. Ele veio para reinar sobre o seu povo. Tá? Uma pergunta até aqui. Estão muito quietinhos hoje. Não tomaram café. Dormiram tarde, assistindo Netflix, né, Zé Faustão? Ficou assistindo a série da Netflix. Acordou cansado. Nenhuma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Então veja só, que o reino de Deus, ele não é um reino que funciona como os reinos deste mundo funcionam. Então o reino de Deus não é um reino político. E se não é um reino político, o reino de Deus não funciona como os reinos deste mundo funcionam. Então veja só, João capítulo 18, versículo 36. Alguém lê lá para mim, por favor? Esse texto. Quem conseguir enxergar, hein? Perfeito, Jesus está aqui diante de Pilatos, um governante do seu tempo.
E Pilatos ele está ali diante daquilo que seria uma ameaça para o Império Romano, segundo a acusação dos fariseus e líderes religiosos. E Pilatos ele está investigando Jesus, questionando Jesus. Jesus vai dizer o quê? Meu reino não é deste mundo. O que ele está dizendo? Você não precisa se preocupar. Eu não sou uma ameaça para o Império Romano. Eu não sou uma ameaça para você. Porque se o meu reino fosse como os reinos deste mundo, os meus discípulos já teriam pegado em armas para impedir que vocês me prendessem, mas o meu reino não funciona como o reino deste mundo funciona. Porque ele está dizendo, meu reino não trabalha com as armas e o modo de operar deste mundo. Tanto é que quando a guarda dos fariseus está indo para prender Jesus, e vem Pedro e saca a arma e corta a orelha de Malcom, o que Jesus faz? Ele vai e restaura a orelha de Malcom. E ele ainda vai declarar, se eu quisesse chamar legiões de anjos para resolver esse problema, eu já teria chamado. Você acha que não? Se eu quisesse, era só eu pedir e falar para o Pai que ele enviaria uma legião de anjos para exterminar todo mundo. Mas o reino de Deus não funciona como os reinos deste mundo funcionam. Nós não trabalhamos com as mesmas armas, com os mesmos meios que os reinos deste mundo fazem. Tanto é que Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, e ele vai ao encontro dos seus discípulos na Galileia, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada. Eu sou o rei, eu sou o imperador. Se fosse o Império Romano, o que o Império Romano faria? Toda autoridade me foi dada, imperador. Então vão, conquistem as nações, né, façam prisioneiros, façam escravos, né, subjuguem, destruam as cidades, né, coloque lá o domínio do imperador romano, a marca do imperador romano. Mas Jesus vai dizer diferente, toda autoridade me foi dada, então vão e façam o quê? Façam o quê? Discípulos. E batizem essas pessoas. Jesus não fala para os seus discípulos pegarem armas, conquistarem as nações, transformar os países em países cristãos. Não é isso que Jesus fala. Vão vocês e façam discípulos. Anunciem o Evangelho. Batizem as pessoas. Porque o reino de Deus não funciona como o reino deste mundo funciona. O reino de Deus avança e avança na medida que nós fazemos discípulos, que nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, que nós batizamos as pessoas, que nós ensinamos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O reino de Deus avança através da palavra, através do anúncio, através do testemunho da igreja. Não funciona como o reino deste mundo funciona. E por isso não adianta nada nós colocarmos vários representantes políticos no nosso país ou em outros países e eles criarem leis cristãs, impondo para as pessoas que elas devem seguir essas leis cristãs, sendo que isso não muda o coração das pessoas. O que muda o coração das pessoas? O Evangelho de Cristo Jesus. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então veja, isso aqui é muito forte, gente. E nós vemos várias igrejas com esse discurso, dizendo que nós somos os responsáveis por trazer o reino de Deus para a terra. Mas não é responsabilidade da igreja trazer o reino de Deus. Não é responsabilidade da igreja trazer o reino de Deus à terra. O único que pode estabelecer o reino é o próprio Deus por meio do seu Filho amado Cristo Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. A igreja não pode trazer o reino de Deus para a terra. A igreja ela só tem uma responsabilidade. Ou aqui no texto estão duas responsabilidades, né? Que é o quê? Ser sinal e testemunha do reino de Deus. Tudo que a igreja pode fazer é testemunhar através da sua vida e através do seu anúncio que existe um reino e que este reino está vindo e que Deus vai estabelecer o seu reino. Qual que é a missão da igreja, então? Ser um sinal e testemunha do reino de Deus.
Nós anunciamos através da nossa vida e através do nosso testemunho que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está vindo. Essa é a nossa missão. Essa é a única missão que Jesus deu para a sua igreja. Nós não podemos trazer o reino de Deus. Só Deus pode estabelecer o seu reino. Nós anunciamos este reino. E através do Evangelho, o Espírito Santo convence essas pessoas a fazerem parte do povo deste reino. É só isso que nós podemos fazer. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Fala, Faxinho. Perfeito. Perfeito. É isso. Então veja, se fosse responsabilidade da igreja trazer o reino de Deus à terra, Jesus não nos ensinaria a orar, venha o teu reino. Porque quem pode trazer o reino? Só o Pai pode trazer o reino. Só o Pai pode estabelecer o seu reino no tempo que Ele determinou. A missão da igreja é o quê? Ser sinal e testemunha deste reino. Tá? Então veja, por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas, tem teologias que afirmam que é responsabilidade da igreja trazer o reino de Deus. Como? Eliminando as injustiças deste mundo, socorrendo os pobres, lutando contra o abuso com a criação de Deus. Né? Todas essas coisas são importantíssimas. Lutar contra o racismo é importantíssimo. Cuidar da criação de Deus é fundamental. Lutar contra os abusos feitos contra as pessoas, feitos contra as mulheres, isso é importantíssimo. Mas não é isso que traz o reino de Deus. A igreja não vai conseguir restaurar este mundo. Quem vai restaurar este mundo? O próprio Deus. Então, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós cuidamos das pessoas? Por que nós socorremos o necessitado? Por que nós lutamos contra a injustiça? Para anunciar o reino de Deus. Mesmo que essas coisas não transformem em nada, nós fazemos isso para anunciar o reino de Deus. Para sermos um sinal e testemunha do reino que está vindo. Nós cuidamos dos pobres porque nós estamos anunciando um reino onde a pobreza não vai existir mais. Nós lutamos contra as injustiças deste mundo, e seja elas quais forem, porque no reino de Deus as injustiças não existirão mais. E através do nosso testemunho, da nossa maneira de viver, nós estamos anunciando o reino perfeito de Deus. E falando para as pessoas, vocês deveriam se render ao rei deste reino. Porque essa realidade está vindo. Na verdade, ela já está no meio de nós. E em breve, ela será a única realidade existente neste mundo, onde todo o mal deste mundo será eliminado. Essa é a missão da igreja. Anunciar o reino de Deus, através do seu testemunho e através das suas palavras. Tá? E quais são as evidências, então, do reino de Deus? Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 12, versículo 28, onde ele está ali no debate, né? Que ele tinha acabado de expulsar um demônio, os fariseus estão falando, não, você está expulsando um demônio no nome de Beelzebul. Aí Jesus vai dizer, um reino dividido não pode prosperar por muito tempo. Não faz sentido o próprio demônio expulsar um demônio, não faz sentido, né? Mas olha o que ele vai dizer, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então saibam disso, o reino de Deus chegou até vocês.
Se eu estou expulsando demônios, e se eu estou eliminando o mal deste mundo, então saibam disso. O reino de Deus chegou. Então, uma das evidências da chegada do reino nos evangelhos são os próprios exorcismos. Jesus vindo, expulsando demônios, é a manifestação do que o rei chegou. Jesus está declarando através da expulsão dos demônios o que? A derrota do poder satânico e maligno é a prova da chegada do reino de Deus. É a prova que ele veio para reinar. E onde você vê nas passagens, os demônios eles tremem diante da presença do Rei Divino, que é Cristo Jesus, né? Porque ele veio para reinar. E uma das manifestações do seu reino é o que? O inferno está batendo em retirada. O Rei chegou. Além disso, quando a gente olha os evangelhos, o perdão dos pecados, as libertações, as curas, os atos de misericórdia que Jesus realiza, são igualmente manifestações deste reino que veio para reverter as consequências do pecado. Então todas as curas que Jesus realiza, todas as libertações, é Jesus separando aquilo que o pecado fez. Quando ele cura a doença dizendo, isso aqui é culpa do pecado. Quando ele curava, ele estava manifestando o quê? O reino de Deus, onde as doenças não existirão mais. A manifestação de cura de Jesus, quando ele curava as pessoas, era ele anunciando, no meu reino as coisas são assim. No meu reino essas limitações não existem. No meu reino o pecado não existe, e por isso coisas desse tipo não existem. No meu reino as pessoas não sofrem. No meu reino as pessoas não são limitadas. No meu reino as pessoas não sofrem de angústias e dores. No meu reino isso é diferente. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus atuando na história para reverter os efeitos do pecado. Porque tudo que existe de ruim no mundo, e a gente anuncia isso todo domingo aqui, é consequência da queda humana. É consequência da ruptura com Deus. Então o reino de Jesus é o quê? Ele libertando este mundo do pecado e dos efeitos do pecado. Então toda vez que você vê uma cura no Evangelho, não é simplesmente para fazer o bem para aquela pessoa. Tá? É Jesus anunciando que o reino de Deus, o reino dele funciona de outra forma. Que ele veio para reverter os efeitos do pecado deste mundo. Então a vinda do reino é a manifestação histórica da atividade salvadora de Deus, que veio para reverter deste mundo os efeitos do pecado. Entenderam? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tem gente que quer falar? Não? Maravilha? Então vamos lá. Então vamos entender um pouquinho através disso aqui. O reino de Deus, desde o ministério de Jesus até a sua ressurreição, tá? Então todos os exorcismos, curas, atos de misericórdia que nós vemos no Evangelho são evidências que as promessas de Deus estão sendo cumpridas e que o reino de Deus está entre nós. Então o ministério de Jesus é para anunciar isso, tá? Que as promessas de Deus estão se cumprindo e que o reino de Deus chegou. Como que nós sabemos que o reino de Deus chegou? Jesus revela isso nos evangelhos. Os doentes estão sendo curados, os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão conhecendo quem o Pai é. Jesus está declarando através do seu ministério, o reino de Deus chegou. O reino de Deus já está no meio de vocês. O mundo já não é mais o mesmo, o reino de Deus já está aqui. Ele evidencia isso através do seu ministério, das suas curas, das suas libertações. Mais uma pergunta. Se Jesus veio para reinar, e se ele manifesta o reino dele de maneira poderosa, com curas, com libertações, por que ele precisa morrer? Se ele veio para reinar, ele manifesta o seu poder, ele está resolvendo o problema das pessoas, ele está curando os enfermos, ele está libertando os demônios, ele está ressuscitando os mortos, revertendo o efeito final do pecado.
Por que ele precisa morrer? Qual a promessa? Esmagaria a cabeça da serpente. O que mais? Venceria a morte. Vida eterna. Maravilha. Então veja só. Ele veio para anunciar um reino, certo? Mas esse reino possui um povo. Mas o povo de Deus tem um grande problema. E esse grande problema se chama pecado. E ninguém que tenha pecado pode entrar no reino de Deus. Ninguém que tenha pecado pode se relacionar com Deus Santo. Então nós temos um problema. Este reino tem um povo, mas esse povo não pode entrar no reino. Qual que é a solução para o problema do pecado? É o sacrifício. Para que o povo possa entrar no reino, o seu rei carrega os pecados do seu povo, para que o seu povo possa participar do reino de Deus. Para que este povo possa habitar no reino de Deus. E para isso Jesus precisa morrer. Ele precisa morrer para reverter definitivamente o problema do pecado, que é manifestado através do inimigo, do maligno, que é manifestado através da morte, para conceder vida eterna para o seu povo. Para que o povo possa habitar no reino, o rei precisa morrer, para que nós possamos entrar no reino de Deus. E a ressurreição, ela confirma para nós a vitória de Cristo e o início da era escatológica, que é o que? O tempo do fim. A ressurreição de Jesus marca então o que? O início do tempo do fim. Quem está estudando Apocalipse na quarta-feira já sabe disso. A ressurreição e a ascensão de Jesus declara o quê? Que nós já estamos no final dos tempos. Que o reino de Deus já começou e ele está avançando na história, até que muito em breve ele vai chegar na sua consumação final. Então veja só que a ressurreição de Jesus marca o quê? Que o reino de Deus já é triunfante. Ninguém pode reverter o reino de Deus. O reino de Deus está avançando e ninguém pode impedir esse avanço. Tá? E ele vai chegar à sua conclusão quando o seu rei não vai vir mais em humildade, mas ele virá em glória, para resgatar o seu povo, restaurar a sua criação e estabelecer juízo sobre todos aqueles que não se renderam a seu reinado em vida. Então veja só, mas você já deve ter percebido que a gente está usando dois termos aqui. A gente está dizendo que o reino de Deus já chegou, mas a gente está afirmando que o reino de Deus ainda vai vir. Como que resolve esse problema? Jesus declara em uma parte, o reino de Deus já está no meio de vocês, mas em outras partes ele declara, o reino de Deus ainda vai vir. Como que resolve essa equação, né? Perfeito? Então, uma das manifestações que o reino de Deus está no meio de nós é a presença do Espírito Santo dele em nós. Então, para a gente entender como que funciona essa teologia do reino de Deus, os teólogos desenvolveram uma expressão. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não. Eles desenvolveram a frase já e ainda não, que é aquilo que resume a dinâmica do reino de Deus. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, em Lucas 17, versículo 21, Jesus declara, o reino de Deus está entre vocês. Mas em Mateus 25, 1, o reino dos céus, pois, será. Então existem essas duas dinâmicas que a gente pode resumir em já e ainda não. Então veja só, as escrituras afirmam que nós já estamos justificados por Cristo? Sim ou não? Sim. Mas as escrituras também afirmam que ainda nós lutamos contra o pecado, certo? Então nós já somos justificados dos nossos pecados, mas ainda somos pecadores. Então nós já somos justificados, mas ainda não somos perfeitos. Já e ainda não. Nós seremos perfeitos quando o reino se manifestar plenamente. O reino de Deus já foi inaugurado?
Sim ou não? Sim. Mas nós já conseguimos ver o reino de Deus? Sim ou não? Não. O reino de Deus ele avança de maneira invisível. Um dia ele se tornará visível, quando o rei voltar. Já e ainda não. Jesus já venceu decisivamente o pecado, o mal, a morte? Sim ou não? Sim. Essa vitória já foi consumada? Ainda não. Nós ainda morremos? Sim ou não? A gente passa pela morte ainda? Sim. A gente enfrenta o problema do pecado ainda? Sim. Satanás ainda está azando a nossa vida? Sim ou não? Sim. Então veja, Jesus já venceu decisivamente o pecado, a morte, o mal. Mas essa vitória ainda não foi consumada, no sentido de que ainda não terminou a luta. Certo? O inimigo já foi vencido, a morte já foi vencida, o pecado já foi vencido, mas ainda não foi consumado. Será consumado quando o rei voltar. Aí nós não morreremos mais. O maligno já vai ser lançado no lago de fogo. O nosso pecado será completamente removido. Então já e ainda não. A vida eterna já começou? Sim ou não? Sim. Jesus vai dizer: todo aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Certo? Então, aquele que crê em Jesus, a vida eterna já começou. Se você crê em Cristo, saiba disso, a vida eterna já começou para você. Porque aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Mas nós já ressuscitamos? Já passamos pela ressurreição final? A resposta é não. Tá? Então a vida eterna já começou? Sim. Mas nós já ressuscitamos? Não. Tá? Então já e ainda não. Então muitas coisas do reino nós já desfrutamos. Outras coisas ainda não desfrutamos. Por isso que é já e ainda não. Tá? Então pelo que nós oramos a segunda petição. E olha só que o breve catecismo ele vai resumir tudo isso que nós vimos numa teologia bíblica. Na segunda petição, que é venha ao seu reino, olha só o que nós pedimos para que o reino de Satanás seja destruído, pedimos para que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Tem tudo a ver com o que nós construímos aqui numa teologia bíblica e o breve catecismo resume para nós. Tá? Por que eu faço toda essa construção para vocês? Para mostrar para vocês que o breve catecismo, a teologia do breve catecismo é uma teologia que foi tirada da Bíblia. Tem toda uma construção bíblica por trás de uma afirmação como essa. Isso aqui não saiu da cabeça de homens. Tem toda uma construção bíblica por trás dessas afirmações. O que é a oração do Pai Nosso, então? A oração do Pai Nosso é uma oração modeladora. Não é só uma oração modelo para nós repetirmos essa oração. É uma oração que deve modelar os nossos desejos. Porque em Mateus 6, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E primeiro lugar é o quê? Primeiro. O que a oração do Pai Nosso nos ensina, então? Que em primeiro lugar nós devemos buscar o Pai, a santidade do nome do Pai, o reino do Pai e a vontade do Pai. Isso tem que vir por primeiro na nossa vida. Isso tem que vir antes de qualquer desejo que você tenha nessa vida terrena, antes de qualquer sonho, antes de qualquer necessidade que você peça para Deus suprir em você. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Então Jesus não ensina a oração do Pai Nosso para ser uma mera repetição. Ela é uma oração modelo, porque ela deve modelar as nossas orações. A oração do Pai Nosso deve modelar as suas orações. De tal forma que a busca primária do nosso coração seja pelo Pai, a santidade do seu nome, a vinda do seu reino e a realização da sua vontade. O que Jesus quer nos ensinar com a oração do Pai Nosso, então?
A oração do Pai Nosso deve reorientar os nossos desejos, para que os nossos desejos, em primeiro lugar, sejam voltados para o Pai, para a santidade do nome dEle, para que o reino dEle venha e para que a vontade dEle seja feita. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. O que é prioridade? As coisas do Pai. Aí tem um teólogo chamado Calbart que ele vai afirmar o seguinte: Jesus une duas causas em uma só, de tal forma que a causa de Deus se torna a causa do homem e a causa do homem se torna a causa de Deus. O que ele quer dizer com isso? Se nós buscamos em primeiro lugar a Deus, o seu reino, a sua vontade, saiba disso que ele se compromete com as suas necessidades. Que é a segunda parte da oração do Pai Nosso que nós vamos ainda ver. Se você busca o Pai, a santidade do nome dEle, a vontade dEle e o reino dEle, Ele se compromete com as suas causas, com as suas necessidades, com aquilo que você precisa. E da mesma forma, Deus, Ele se responsabiliza pelas nossas causas. Ele se compromete com elas. E por isso Jesus, Ele une duas causas de uma só. Qual que é a causa do homem? As coisas de Deus. E qual que é a causa de Deus? As coisas do homem. E Jesus está ensinando isso por quê? A oração do Pai Nosso, ela nos conduz a uma segurança tão grande que nós podemos buscar as coisas do Pai na plena certeza de que o Pai vai cuidar de nós. Ele que se compromete com isso. Então busque em primeiro lugar o Pai. E orar é comprometer-se. Aqui eu finalizo nosso estudo com essa frase do William Carey, conhecido como pai das missões modernas. E olha o que ele vai declarar para nós: tendo nosso bendito Senhor determinado que orássemos para que seu reino viesse e para que a sua vontade fosse feita na terra assim como é no céu, é nosso dever expressar não apenas com as nossas palavras o desejo de que isso ocorra. Ou seja, não é apenas desejar isso, mas também empregar todo o método legítimo para espalharmos o conhecimento do seu nome. O que ele está dizendo? Se você ora para que o reino de Deus venha, não é apenas para você desejar o reino, mas para você fazer tudo o que for necessário e preciso para que o reino de Deus seja conhecido. E por isso orar venha o seu reino é se comprometer com o reino de Deus. Quando você ora venha o seu reino, você está se comprometendo a fazer o reino de Deus conhecido. E por isso, quais são os compromissos do seu coração? Você que ora a oração do Pai Nosso, quando você ora venha o seu reino, você está comprometido de todo o seu coração a fazer esse reino conhecido? Você está comprometido de todo o seu coração, em tudo que você faz, a fazer o Evangelho de Jesus Cristo conhecido nos ambientes que você vive? Orar venha o teu reino é comprometer-se com o reino de Deus. Amém? Maravilha, gente. Nós vamos ter um breve intervalo de 10 minutos. Nós temos um cafezinho ali nos fundos, tá? E depois nós retornamos para o nosso culto, tá bom? Deus abençoe vocês.